Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu estou aqui para falar do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Daniela, que é uma jornalista mineira, ela trabalha há mais de 20 anos em Minas com jornalismo e trabalha na Tribuna de Minas, o jornal, e estreou na literatura com este livro. Ela já foi premiada aqui no Brasil e fora também do Brasil, e neste livro ela reconta a história do hospital psiquiátrico conhecido como Colônia, Hospital Colônia, em Barbacena, em Minas Gerais. Ele foi criado em 1903. Aqui na primeira foto, não vai dar para ver aqui, vou tentar colocar na tela, mas na primeira foto a gente consegue observar aqui diversas camas numa ala hospitalar. Então aqui ainda lembra um pouco um hospital, mas o que a gente encontra nessas páginas, tanto nos relatos, né, porque são diversas histórias que são contadas aqui, quanto nas fotos, realmente, como ela mesma diz, em nada lembra um hospital, seja psiquiátrico, seja o tipo de hospital que for. Não lembra em nenhum momento um hospital. Então, ela reconta essa história por quê? Porque em 1961, essa história já havia sido contada através de fotos do fotógrafo Luiz Alfredo, e inclusive a maioria das fotos que estão aqui no livro são fotos dele, da época que ele descobriu essa história, né? Essa história desse genocídio de mais de 60 mil pessoas, e essa história foi contada então em 1961. Foi feito também um documentário a respeito, mas ela procurou contar a história para relembrar nós brasileiros, ou até para nos instruir a respeito do que havia ocorrido, porque segundo ela, de acordo com entrevistas que eu assisti da Daniela Arbex, inclusive vou deixar aqui na descrição os links para essas entrevistas, ela fala que a geração dela não tinha conhecimento dessas histórias. E realmente, eu não verifiquei qual é a idade dela, mas aparentemente ela deve ter uma idade aproximada à minha, e eu realmente não conhecia essa história, a não ser através do livro, que eu vi algumas resenhas aqui no YouTube, né? Vi a resenha da Tatiana Feltrin também e outras, e eu realmente não conhecia antes do livro da Daniela. E aqui ela mostra pra gente que esse hospital psiquiátrico, que foi criado em 1903, que tinha a intenção de cuidar de pessoas com doenças psiquiátricas, ele acabou se perdendo, né, nesse objetivo. As pessoas envolvidas, tanto no sentido de administração, os médicos, enfim, funcionários, a sociedade como um todo se perdeu no propósito desse hospital psiquiátrico e virou uma sucursal do inferno, como consta aqui, né? No próprio livro, realmente não tem, só de você olhar as fotos que tem aqui dentro, não tem como você concordar que era um hospital que cumpria com a sua função, com o seu objetivo. Impossível. Eu acredito que seja impossível alguém ver essas fotos e ler esses relatos e achar que cumpria com a sua função de maneira alguma. Então a gente fica sabendo dos pacientes, né, que passavam fome, que tomavam água suja, água de esgoto mesmo, junto com animais, no caso ratos, né, com ratos, com fezes de ratos. Eles dormiam em palhas no chão, porque, como eu falei aqui logo no início do livro, tem uma foto que mostra que tem camas, né, numa ala do hospital, mas óbvio que, como o objetivo se perdeu, o objetivo acabou se tornando outro, que eu já vou comentar, e houve uma superlotação de pacientes não diagnosticados com doenças psiquiátricas. Então eram pacientes diversos, e aí o que foi feito, né? Não tinha mais como
acomodar todas essas pessoas, todos esses pacientes. Então as camas foram retiradas e foi colocado palha no chão para que essas pessoas dormissem, né? A gente vê também que muitas pessoas ficavam no sereno, eram deixadas no sereno, e pelo que a Daniela conta aqui, a intenção era que morressem mesmo, porque chegou a um ponto em que corpos eram vendidos para faculdades de medicina aqui no Brasil. Então, realmente, acho que sucursal do inferno é pouco para o que aconteceu lá em Barbacena, no Colônia. E em relação às pessoas que foram instaladas neste local, claro que a gente quer acreditar que muitas pessoas que estavam inseridas aqui tinham realmente problemas psiquiátricos, mas pelo que a gente lê neste livro, pelo trabalho que a Daniela fez escrevendo este livro aqui, com as pesquisas dela, muitas pessoas não tinham problemas psiquiátricos, não eram diagnosticadas, bastava que uma pessoa descontente, né, uma pessoa de posse e descontente com alguém quisesse colocar essa pessoa lá, então isso era feito, como por exemplo, uma garota que aos 14 anos, trabalhando como empregada doméstica, ela foi violentada pelo patrão, engravidou, e esse patrão colocou essa moça dentro do Colônia. Ela acabou tendo o seu filho lá dentro, e depois de um tempo foi afastada do filho também. Então não bastasse ter sido violentada, não bastasse ter sido inserida lá no Colônia compulsoriamente, ainda teve o seu filho retirado de perto de si. Uma outra história que me chamou a atenção aqui foi a de uma moça que ela, assim como os irmãos, ela trabalhava, acho que era uma fazenda, enfim, trabalhava ajudando o pai, e os seus irmãos ganhavam um salário, vamos dizer assim, né? E ela pediu ao pai que pagasse a ela também, já que os irmãos trabalhavam tanto quanto ela. E eles ganhavam um salário, ela achava que ela tinha o direito também a receber um salário. E o pai dela colocou ela no Colônia também. Então a gente vê que bastava você pensar diferente, você discordar, fosse da sua família ou das autoridades, e você era colocado lá. Se você tivesse o vício em álcool, também poderia ser colocado lá. Perdeu seus documentos, era colocado lá. Então, são situações realmente terríveis. Mais para frente também foram colocadas crianças lá, e a maneira como elas cresceram naquele local é descrito de uma forma que realmente esse livro é um soco no estômago, um soco bem violento no estômago, e mesmo sendo um soco no estômago, eu acho que é uma leitura indispensável, porque talvez não fosse por este livro, a gente não saberia do que aconteceu aqui no Brasil. E o fato de este livro se chamar Holocausto Brasileiro não é à toa. Teve um psiquiatra italiano que passou por aqui, o Bassaglia, e ele visitou o Colônia e chamou a imprensa para dar uma entrevista, onde ele mesmo disse que ele esteve num campo de concentração. Então, daí que vem esse título, né, também, e de comparações a campos de concentração, porque pessoas eram levadas para esse hospital psiquiátrico Colônia, num trem de carga. Então, da mesma forma que fizeram com os judeus e outros também durante o Holocausto, isso aconteceu aqui no Brasil. Então, é terrível. E se eu pudesse resumir este livro em uma frase, tem uma frase aqui que diz assim: como a sociedade permite que as famílias e a medicina despejem pessoas neste depósito de lixo humano. Então, como ela mesma diz, a Daniela, numa entrevista, se você for procurar um culpado ou meia dúzia de culpados, uma dúzia que seja, você não vai encontrar. A culpa é da sociedade como um todo, porque isso começou em 1903, mas, como eu falei,
o objetivo do hospital psiquiátrico se perdeu, né? E houve denúncias, porque, como eu falei já, as fotos que a gente vê aqui não é de um hospital. Impossível a gente olhar para isso e achar que é realmente um hospital. Mas denúncias foram feitas, tanto em jornais, quanto em documentário também. Então, a sociedade como um todo sabia do que acontecia ali. E diversas pessoas foram passando pano. Então, como que a gente consegue? A gente, como sociedade, consegue permitir uma coisa dessa? Tem um trecho em que algumas funcionárias estão fazendo umas atividades como se fosse uma prova, né? Um teste para que elas pudessem ser promovidas de cargo. Então, estão lá algumas funcionárias e elas têm que fazer um tratamento em alguns pacientes. Esse tratamento é através de eletrochoque. Então, os pacientes estão lá em algumas macas, amarrados, e essas funcionárias é que vão fazer, cada uma vai fazer o eletrochoque no paciente. Então, uma funcionária vai lá e aplica o eletrochoque nele, claro que ele está amarrado, está amordaçado, e o paciente morre. Aí a próxima vai fazer também com um outro paciente, o paciente morre também. E aí, se eu não me engano, é a terceira tentativa, né, de tratamento, é o terceiro teste, na verdade, e essa funcionária, ela se recusa a fazer, e ela pede demissão, e ela se recusa a fazer parte disso, né, a aceitar isso. E a Daniela também entrevista essa ex-funcionária, conversa com ela também. Então, são histórias que realmente mexem com a cabeça da gente, porque, como eu falei, é história real, é aqui no Brasil. Então, eu sou aqui de São Paulo, não conheço o Colônia, mas pelo que ela conta aqui, ele ainda funciona, mas agora como um museu, e os poucos sobreviventes, que até o momento em que ela escreveu este livro eram em torno de 160, menos de 200 pacientes que sobreviveram. Alguns saíram do hospital, foram morar em umas casas e tiveram a assistência do governo, seja financeiramente, através também de psicólogos e psiquiatras. E, enfim, essas pessoas, algumas não souberam lidar com essa liberdade, né? Com essa alta hospitalar. Então, adquiriram outros problemas, como, por exemplo, a dificuldade em lidar com o dinheiro, porque elas não tinham nem roupa para vestir quando estavam lá no Colônia. E aí, anos depois, 20, 30, 40 anos depois, são livres, recebem alta deste local, ou seja, recebem alta do inferno e passam a morar em casas onde elas têm a sua cama, têm a sua roupa, recebem uma ajuda de custo e podem elas mesmas comprar as suas necessidades, enfim, e muitas vezes se perdem na administração da própria vida, né? Seja financeiramente, psicologicamente. Então, eu sei que foi um livro que me destruiu. Não tem como, acho que não tem como ler este livro e não derramar lágrimas. Impossível. Mas eu acho que é um livro essencial, é um livro que a gente precisa ler. E a Daniela, ela deixa aqui um espaço para contar um pouco a história do Luiz Alfredo, que foi o fotógrafo que permitiu que as fotos fossem colocadas no livro dela. Inclusive, ele se sentiu honrado, né? E eu acho que foi uma forma uma forma que ela encontrou de homenageá-lo, porque sem as fotos dele, a gente não conheceria essa história. Eu acho que fazer um vídeo falando deste livro, para mim, não tem como fazer sem
sem emoção, não tem como mesmo. Esse livro me destruiu bastante, mas eu acho ele essencial. Então fica a dica de mais um livro aqui no canal. Tem um outro livro que eu estou lendo também, que é 10 Dias em um Manicômio, da Nellie Bly, se não me engano este é o nome da autora. E logo mais eu trago este também, que é outro, que vai me destruir mais um pouquinho. Mas eu acho que é importante a gente conhecer essas histórias que são verídicas. Eu acho que isso mexe bastante comigo, me chama a atenção, enfim. E é isso, se você já leu e quiser comentar aqui com a gente, fica à vontade. Se gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar, se inscreva no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.